Glória a Deus, aleluia, glória a Deus, glória a Deus. Pode se assentar, querido, em nome de Jesus, com esse mesmo amor, com esse mesmo carinho. Vamos manter o nosso coração aberto, amém? Para tudo aquilo que Deus quer falar ao nosso coração. Diga: nós não estamos atrás de sucesso humano, nós estamos atrás da glória dos céus, em Jesus Cristo, através do Espírito Santo, aleluia, por meio da sua palavra. Querida, a palavra de Deus é aquela que desceu do céu, se manifestou entre nós em carne, mostrou tudo aquilo que nós deveríamos viver e como deveríamos viver. E a palavra de Deus, ela é capaz de mudar a história. Quantas pessoas que mudaram a sua vida, mudaram o rumo da sua história, porque ouviram uma pregação, porque leram a palavra de Deus, porque se renderam à palavra de Deus. Então algo sobrenatural aconteceu. Então diga: Deus tem compromisso com a sua palavra revelada. Deus não tem compromisso com a incredulidade, mas Deus tem compromisso com aquele que tem fé, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Porque nós precisamos entender que se Deus lançou sobre nosso coração a sua palavra, e a sua palavra, depois de 2000 e tantos anos, continua aqui. Só que essa palavra, depois de Jesus, 2000 e tantos anos, no Novo Testamento, que vem trazendo as palavras de Jesus, ela só vem sendo a consequência do Antigo Testamento, que apontava para aquele que nele tudo culminaria. Para ele, por ele, são todas as coisas. Queridos, aquilo que Deus deseja da nossa vida está nele. E aqui nós precisamos fazer é fazer por ele e para ele. Sabe, cada um tem a sua vida, tem a sua família, tem a sua dinâmica, gosta de comer o que gosta de comer, gosta de fazer o que gosta de fazer. Mas tudo que você fizer, faça para a glória de Deus. Manifesta a glória de Deus no seu jeito de viver. E esse jeito de viver, queridos, ele está de acordo com a palavra de Deus. Nessa noite eu quero falar um pouquinho sobre rendendo-se à palavra de Cristo. E para falar sobre render-se à palavra de Cristo, nós precisamos olhar um pouquinho antes, lá em Mateus 28. Antes de começar o texto que eu vou falar aqui, que na verdade está em Mateus 13, eu quero ler um trechinho de Mateus 28, verso 18. Amém? Mateus 28, verso 18, 19 e verso 20. É um texto conhecido nosso. Vamos ler juntos? Esse copo dura 2 pregações. Você faz um risco no meio, 1 hora, depois 2 horas. Está certinho. Mateus 28, 18 diz assim, vamos juntos? E chegando-se Jesus, falou-lhes, dizendo: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Já foi até o 20? Ensinando-os a obedecer todas as coisas que eu vos tenho mandado, e certamente estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém? Nós estamos aqui no verso
18 de Mateus 28, que diz o quê? E chegando-se Jesus, falou-lhes, dizendo o quê? É-me dado todo o quê? O poder, aonde? Diga, o Senhor Jesus tem poder sobre o céu e sobre a terra. Eu acho que você não entendeu isso. Ele disse, é-me dado. É-me dado. Diga, é-me dado. Diga, alguém me deu todo o poder. Pensa no poder. Pensa no poder do Deus que abriu o mar, do Deus que cura, que salva, que batiza. Pensa no poder do Deus que realiza maravilhas. Pensa no Deus que quer dirigir a sua vida, quer te conduzir, quer te restaurar, quer tratar com você. Pensa num Deus que quer fazer você ser parecido com o seu Filho Jesus Cristo. Pensa num Deus poderoso. E Jesus Cristo disse, todo o poder é me dado, nos céus e na terra. Queridos, não há limite para o Senhor Jesus Cristo. Agora o Senhor Jesus Cristo foi assunto ao céu, para que Ele deixasse sobre a terra o poder que estava com a Trindade, lá no Gênesis. Façamos o homem, conforme a nossa imagem e semelhança. E o Espírito de Deus pairava sobre a face do abismo. Diga, o Espírito Santo dava forma a tudo que Deus desejava. E Deus formou o homem do pó da terra, soprou em suas narinas o fôlego da vida, o pneuma, o ar, e ele passou a ser alma vivente. E naquele momento o Espírito de Deus testificava com o nosso espírito que nós éramos filhos do Altíssimo, que éramos filhos de Deus. Jesus Cristo disse lá na cruz, Pai, está consumado. Ele morreu na cruz para nos ligar de novo ao Pai. Este está consumado. Perdoa porque eles não sabem o que fazem. Em outro momento ele disse, eu vou para que o Espírito Santo possa descer. Todas essas palavras foram enunciadas, foram faladas por aquele que tem todo o poder nos céus e na terra. Amém? Então ele disse assim no verso 19, portanto ide, ensinai todas as nações, diga ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Verso 20, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado, e eis que estou convosco todos os dias, diga, o cumprimento da palavra e a presença do Espírito Santo é suficiente para mudar a minha vida, mudar a minha história. Querido, nós estamos procurando fórmulas mágicas para transformar ou mudar a vida. Pensamos que é o dinheiro, que é a riqueza, que é o bem-estar, que é isso, que é aquilo. E muitas vezes estamos buscando tanto as demais coisas, que estamos deixando de buscar o reino e a justiça.
Nós precisamos entender de uma vez por todas, a nossa alegria não está na fé, nas coisas. A nossa alegria está na fé que Deus uma vez nos deu por meio de Jesus Cristo. É essa fé que transforma, é essa fé que muda situações, é essa fé que vai mudar a sua história e sua vida. Queridos, é necessário mudar nosso pensamento. Apóstolo Paulo passou escrevendo, falando a respeito da nossa mudança de mente. Romanos 12. Muda a sua mente, transforma, não pense como o mundo. Nós temos tantas oportunidades, queridos, em deixar o mundo entrar na nossa mente, fazendo com que você se ache capaz de qualquer coisa. Eu acredito que o ser humano tem que achar que ele tem capacidade, naquilo que é material, naquilo que é físico, naquilo que é racional, que é inteligência humana, ele vai fazer. Mas ainda assim a Bíblia diz, tudo que você fizer, faça com fé no Senhor. Faça com fé. Porque se a mão de Deus estiver sobre aquilo que você está fazendo, será abençoado. Mas pastor, o que é que o senhor quer falar hoje? Eu quero dizer que esse Jesus, que nos deixou o Espírito Santo e a sua palavra, lá no capítulo 13 de Mateus, ele vai falar sobre várias parábolas, ele vai falar. Ele vai conduzir ali as parábolas para os seus discípulos, mas não somente para os discípulos, para todas as pessoas que estavam ali à sua volta, e eram multidões. A Bíblia diz que multidões estavam acompanhando Jesus já, por causa dos seus milagres, das suas maravilhas, amém? Então, quando nós estamos lendo, eu não vou ler o início do capítulo 13, que vai falar sobre a parábola da semeadura, né? Você está semeando, a semente cai em terreno pedregoso, nos espinhos, e aí, enfim, nós vamos falar um pouquinho sobre ela mais à frente, sobre lançar a semente. E eu quero nessa noite que você não imagine que lançar a semente é pegar o seu dízimo e dar na casa do Senhor, não é você fazer uma ação, né, de bem-aventurança, que vai trazer alegria para o seu coração por ajudar alguém, não. Nós vamos falar sobre essa parábola da semeadura, a partir do versículo 11. Então, a partir do verso 11, nós vamos ler o verso, começar aí com o verso 10, e nós vamos até o 13. Em Mateus 13, Jesus compartilha conosco 7 parábolas, cada uma nos dizendo como é o reino dos céus. Então, nós vamos tratar dessa parábola do semeador, parábola do semeador. Parábola era uma história que se contava em paralelo a algo real. Você tem algo real e você conta uma história para ilustrar aquilo que é real. Então diga, eu vou ouvir uma história, um paralelo, para que eu possa entender a essência do que Deus quer. Mas isso já está revelado na palavra, porque Jesus ensinou os seus discípulos. Então o que é que o Senhor quer falar? Nós vamos caminhar aqui, nós vamos entender o que Deus quer falar ao nosso coração nessa noite por meio desse texto. Vamos ler então dos versículos 10 ao versículo 13. Eu leio um versículo, os irmãos leem outro. Mateus 13, versículo 10 até o 13. Amém? E acercando-se dele os discípulos, disseram-lhe, por que lhe falas por parábola? Os discípulos perguntando para Jesus, né? Por que o Senhor fala para esse povo aí em parábolas? Porque aquele que tem se dará, e terá em abundância, mas aquele que não tem, até aquilo que tem lhe será tirado. Até o verso 13.
O que está acontecendo aqui? Jesus está dizendo que ele fala por parábola. Verso 14, verso 15, nós vamos ver isso. Ele fala por parábola, porque algumas pessoas vão entender, e outras não vão entender. Ele contava a história, e dizia que alguns receberiam, e aquele que recebesse, que entendesse, receberia mais ainda. Diga, aquele que recebe, receberá mais ainda. Diga, aquele que recebe, receberá mais ainda. Mas aquele que não recebe, até o que ele não tem, será tirado. Então, mas por que Jesus fará um negócio desse? Ele está falando a respeito da semeadura, do semeador, de lançar a semente, das pessoas receberem a palavra de Deus. Amém? Então, quando nós entendemos a questão da palavra de Deus, antes da gente avançar aqui, eu queria que você meditasse comigo. Diga, a palavra de Deus é uma semente. Amém? Se a palavra de Deus é uma semente, querido, ela é só uma semente. Diga, todo o poder, toda a essência da semente está no seu interior. Se eu pegar uma semente e dizer, essa aqui é a palavra de Deus, e é só uma semente, é só uma semente. Para que essa semente, ela mude a história de alguém, ela precisa germinar, ela precisa sair da condição de semente, e começar a gerar raízes, e crescer, e se aprofundar, e avançar no seu crescimento, na direção da luz, na direção daquilo que ela capta da terra, que é a essência dela, os nutrientes, a água, tudo que ela busca. Então, queridos, muitas vezes nós pensamos, e olhamos agora lá para Jesus dizendo, vocês vão levar a boa semente, todo o poder é me dado nos céus e na terra, vocês serão portadores da semente poderosa do Evangelho, e eu comissiono vocês a irem, a pregar o Evangelho a toda criatura, batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinar essas pessoas a viverem o potencial dessa semente. Uma semente guardada na sua casa, em cima da estante, é só uma semente. Mas se ela cair numa terra boa, e ela começar a se desenvolver, ela vai trazer as coisas que aquela semente foi direcionada para fazer na minha e na sua vida. Você tem semente na sua vida? Tem semente na sua casa? Tem semente na sua família? Tem semente no seu trabalho? Tem semente aonde você está? Agora é a hora da gente entender que essa semente não pode fazer nada por si só, se ela não cair num terreno que seja apropriado para o seu crescimento. Queridos, muitas vezes estamos vivendo anos a fio da nossa vida cristã, e a nossa semente não está frutificando, não está crescendo, não está multiplicando. Se ela está no meu coração, querido, é impossível que eu viva a mesma vida que eu vivi o ano passado. É impossível que eu viva do mesmo jeito que eu vivia há 10 minutos. Alguma coisa tem que mudar, porque a palavra de Deus é viva e eficaz. E ela é mais penetrante do que uma espada de 2 gumes, que penetra até a divisão da alma e do espírito, divide juntas e medulas. É apta para discernir o pensamento e a intenção do nosso coração. Quer dizer,
A boa palavra do Senhor, essa semente, quando ela começa a germinar na sua vida, não tem limitação para ela, ela vai entrando dentro de você, e ela vai mudando a sua vida, vai mudando a sua história, vai mudando o lugar em que você está. Por quê? Porque quem te deu a semente tem todo o poder nos céus e na terra. Eu posso estar vivendo uma vida miserável, porque eu quero viver uma vida miserável. Mas deixa essa semente do Evangelho transformar a sua vida, transformar a sua história. Aceite ela com a fé do seu coração, querido. Com a fé que um dia o Espírito Santo trouxe à sua mente. A fé que fez você se render ao Senhor. Deixa o Espírito Santo trabalhar na sua vida, deixa Ele trabalhar na sua história. Vamos ler o versículo 14, o versículo 15, que diz o quê? E neles se cumpre a profecia de Isaías, que disse: ouvindo ouvireis, mas não compreendereis, e vendo vereis, mas não percebereis, porque o coração está endurecido, e ouviu de mau grado com seus ouvidos, e fechou os seus olhos, para que não veja com os olhos, e ouça com os ouvidos, e compreenda com o coração, e se converta, e eu os cure. Isso está em Isaías capítulo 6, versículo 10. Jesus está repetindo um texto que foi declarado lá em Isaías, 700 anos antes dele nascer. Isaías já estava escrevendo, Isaías capítulo 6, verso 9, verso 10, falando exatamente sobre isso. Um povo que vê com os olhos, mas não veem, que ouve com os ouvidos, mas não ouvem, e com os ouvidos, e compreenda com o coração. Não quer compreender. Ele vê, ele ouve, mas o racional dele não deixa ele compreender. Nem as emoções, nem o sentimento, o coração não deixa. E compreenda com o coração, e se converta, e eu os cure. Deus quer curar. Queridos, diga: Deus quer curar os meus olhos, os meus ouvidos, e o meu sentimento, a minha alma, o meu coração. Gente, Deus não quer que você fique rastejando pelo caminho dos sentimentos, do abatimento, da destruição, deprimido, angustiado. Nós podemos viver momentos assim, mas é momento, porque a mão do Senhor tira do montouro necessitado, e Ele troca as vestes sujas por vestes limpas. Gente, Deus sempre está na direção da nossa vida para nos mudar, transformar, mudar o nosso pensamento, nosso jeito de ser, de agir, de tratar. Gente, Deus quer mudar a nossa personalidade, Deus quer mudar o nosso caráter. Quando eu digo mudar a personalidade, não é transformar você, a sua personalidade, é pegar a sua personalidade e dizer: vem aqui, ó, está vendo isso que você está fazendo? Olha como é que é o fruto do Espírito. Aí você olha para o fruto do Espírito e diz: eu estou meio fora desse negócio aqui. Espírito Santo, eu preciso que esse meu comportamento seja parecido com aquele negócio ali, chamado longanimidade, ou benignidade, ou mansidão, ou domínio próprio, ou fé, amor. Aí eu sou uma pessoa rancorosa, uma pessoa difícil de lidar, de tratar. Então eu preciso desse negócio aqui. Aí você diz assim: mas ao meu ver é impossível. Mas para aquele que crê,
tudo é possível. De novo a gente volta para a palavra, querido, para a semente. Os meus olhos dizem, não, para mim é impossível, eu não tenho condição nenhuma. Mas para Deus tudo é possível. O Espírito Santo muda a minha história. Ele está usando a palavra de Deus para mudar a minha vida. Ele usa a palavra de Deus para mudar a vida do outro através da minha vida. Se Ele quer mudar a vida do outro através da minha vida, será que Ele não quer mudar a minha vida? Eu estou levando o Evangelho para uma pessoa e creio na transformação dela, aí eu olho, ela se transformou e olho para a minha vida, eu estou do mesmo jeito. Que negócio que é esse? Que semente que é essa? Essa espada corta lá e corta cá. Essa espada trabalha lá e trabalha aqui. Ela muda a sua vida, muda a minha vida, muda a vida da sua família. É olhar para o potencial da semente. Diga, a semente é a semente do Todo-Poderoso. É a palavra de Deus. Diga, o que pode mudar a minha vida e a vida de alguém é a semente. É a palavra. Amém? Agora, por que é que aquele povo ali não conseguia entender a parábola? Porque os seus olhos não viam. Eles viam, mas não enxergavam. Eles ouviam, mas não escutavam. O seu sentimento, o seu coração não conseguia receber aquilo, então Deus não tinha como curá-los. Então diga mais uma vez, Deus tem poder para curar os meus olhos, porque eu quero ver. Ele tem poder para curar os meus ouvidos, porque eu quero escutar. E eu quero que Deus cure meu coração, para que eu possa ser curado. Permita isso. Amém? Diga para o irmão, irmão, a semente já está na sua vida? Então deixa ela frutificar. Deixa ela te transformar. Amém? Verso 18. Verso 18 ao verso 23. Jesus explica a parábola do semeador. Então vamos ler rapidinho, verso 18 até o 23. Eu vou ler a primeira, os irmãos vão lendo a segunda. Bem forte, amém? Escutai vós, pois, a parábola do semeador. Porém, o que foi semeado em pedregais é o que ouve a palavra e logo a recebe com alegria. E o que foi semeado entre espinhos é o que ouve a palavra, mas os cuidados desse mundo e a sedução das riquezas sufocam a palavra e ficam infrutífera. Amém? Verso 18. Volta no 18. Escutai, pois, o quê? A palavra do semeador. Escutai, pois, a palavra do semeador. Verso 19. Ouvindo alguém a palavra do reino, e não a entendendo, vem o maligno e a arrebata
O que foi semeado no seu coração, este é o que foi semeado ao pé do caminho. Então diga, lá mesmo, ouvindo alguém, o que? A palavra. Ouvindo alguém a palavra do reino, e não a entendendo, o quê? Quem vem? Gente, Jesus se refere à primeira condição, e talvez seja a condição crucial para a gente entender. Quem está trabalhando constantemente para apagar o poder da palavra de Deus, para inutilizar a palavra de Deus, para colocar dúvida no seu coração, para dizer que a palavra não é a palavra de Deus, para lançar toda a sorte de dúvida para você deixar a palavra de Deus de lado, é o maligno. E tem gente que não se apercebe, recebe a palavra de Deus, muitas vezes crente, eu não estou nem falando, gente, do ID, porque a nossa missão é a missão de levar o evangelho para as pessoas. E aí, queridos, a gente deve ficar atento para ver se o maligno não está roubando a palavra daquela vida. Gente, não é simplesmente achar que, não, agora eu lancei a semente, quem quiser pegar, que pegue. Se pegar num terreno bom, tá bom. Se pegar num terreno de pedregal, tá bom. Se pegar no espinho, tá bom. Se cair na terra boa, tá bom. Eu já lancei, já fiz a minha parte. E o ensinar a guardar? E o batizar e cuidar? Então, quando eu lanço a semente, eu também tenho a responsabilidade de acompanhar aquela semente, porque é a palavra de Deus. Eu posso me limitar simplesmente a pregar o evangelho e lançar a palavra aqui, seja o que Deus quiser, vamos embora, deixa Deus operar. Mas entenda uma coisa, você prega o evangelho, mas nessa terra você também é o braço de Deus, é a boca de Deus, é o ouvido, é você que está caminhando, você é a testemunha fiel, o Espírito Santo usa a tua vida. Então diga, eu preciso, primeiramente, que o inimigo não roube a minha palavra, a palavra sobre mim. Gente, se eu vou levar a boa palavra do evangelho, eu vou deixar Satanás roubar a palavra que Deus lançou sobre a minha vida por meio do Espírito Santo. E aí fico patinando na maionese, gente. Não sai do lugar ano após ano. Porque eu recebo uma palavra de Deus, quando sai ali na rua, já deixa a palavra na rua. Eu preciso organizar a minha mente, a minha cabeça, para focar naquilo que é a semente do Altíssimo, que é o poder do nome de Jesus Cristo, que é aquele que deu todo o poder nos céus e na terra, tem todo o poder nos céus e na terra. Ele nos comissionou para carregar a semente, mas não só para carregar, para viver a semente. Por isso ele diz, vós sereis minhas testemunhas, aqui em Jerusalém, na Judéia, até os confins do mundo, vocês serão minhas testemunhas. Então é preciso, ter a palavra enraizada no coração. Sabe, essa palavra desse início de ano, é para dizer para você, que você diga para o Espírito Santo, a minha terra está aqui, tem umas pedras nela, tem uns espinhos que estão me acompanhando há muito tempo, a semente tem caído na terra seca, e o diabo tem roubado, afofa o meu coração, Senhor, aduba o meu coração. Vamos pensar naquela figueira, né? É a figueira que estava seca, ela estava infrutífera. E aí o que aconteceu? Ela não deu fruto. E o que o dono da vinha falou?
Ei, deixa mais um tempo, senhor. Não vamos derrubar ela, não. Vamos dar um trato nela aqui, afofar a terra, vamos adubar. Se daqui a um ano ela não der nada, a gente lança ela fora. A gente corta e queima. Mas vamos trabalhar com ela. Esse é o nosso Deus. Não desanima de você. Não desanima de você. Não desanima das situações. Não desanima da sua vida. Ele quer te conduzir a um lugar mais elevado, a um lugar em que você possa ver a sua vida na presença dEle. Esse é o nosso Deus. Ele está dizendo para o seu povo: o meu povo não enxerga, o meu povo não está vendo, o seu coração está duro, ele não consegue se render a mim, mas se ele se render, eu os curarei. Deus sempre está disposto a curar, Deus sempre está disposto a mudar, Deus sempre está disposto a te chamar de novo. Ah, Senhor, eu não dei nada o ano passado, só trabalho para o Senhor. Mas esse ano eu quero dar fruto. Eu quero dar fruto, porque eu quero levar a semente a outro coração. A árvore boa dá frutos, e os frutos dão semente, e a semente é a palavra de Deus. Por isso Deus nos chama de árvores, plantadas junto a ribeiros de águas, cedro do Líbano, forte. Ele nos chama de árvores, porque a árvore sempre vai dar semente, a árvore sempre vai ter semente. Que ele seja uma árvore forte, seja uma árvore frondosa, seja uma árvore na presença do Senhor, com sementes na presença de Deus. Ouvindo alguém a palavra do reino, e não a entendendo, diga todas as vezes, que eu não entendo, e deixo, o inimigo vem e rouba. Como seria bom se o crente chegasse e dissesse: pastor, não entendi isso. O senhor pode me explicar esse negócio aqui? Olha, eu participei da aula do Cresça ou do Lidere, eu não entendi esse negócio aqui. Olha, eu estava lendo um texto na palavra, eu não entendi isso aqui. O senhor pode sentar comigo e me explicar? Vamos conversar um pouco juntos sobre esse texto aqui. Querido, nós estaríamos num outro patamar da nossa vida, da nossa fé. Sabe por quê? Porque eu não estou entendendo, mas eu estou buscando entendimento. E os dons que existem dentro da igreja, os ministérios que existem dentro da igreja, estariam operando, para que aquela semente, que o inimigo roubou uma vez, você pudesse pegar novamente a semente, e buscar alguém e dizer: olha, me explica isso, eu quero entender, eu quero viver isso, eu quero que isso mude a minha vida. A parábola do semeador está falando sobre lançar semente, mas eu estou te levando a uma reflexão, de que para levar a semente, eu preciso ter a semente na minha vida, eu preciso que ela mude a minha história. Então o que Satanás rouba de um, rouba de mim também. Se eu não ficar atento, se eu não ficar esperto, se eu não ficar observando, a dúvida que chegou no meu coração, se eu não buscar a verdade, o entendimento, aquilo vai ser roubado, vai ser levado. Então não fique com dúvida, querido. Deixa o Espírito Santo tratar e te ensinar. Vai na palavra, leia, estude. Pegue um dicionário, as palavras que você não conhece, que você não entende, leia no português, leia na Bíblia, vai tendo entendimento, vai buscando, orando. Pega as referências bíblicas, vai ligando. Não entendi, pastor, ainda. Vem cá, vamos conversar. A boa semente do Senhor. A Bíblia diz assim em Salmos: lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho.
Amém? Essa é a palavra de Deus na nossa vida, a palavra de Deus para o nosso coração. Os 3 primeiros solos representam 3 obstáculos ao Evangelho. O primeiro deles, nós já vemos aí, que é Satanás. Diga, o primeiro obstáculo do Evangelho é Satanás. Fala para o irmão isso. Diga claramente para ele, o diabo não quer que você entenda a palavra. Você podia fazer uma declaração nessa noite? Declaração de fé? Que dizer assim: diabo, você não vai mais roubar a palavra de Deus da minha vida, porque eu vou crer na palavra de Deus. Se essa for uma afirmação verdadeira, amanhã cedo, hoje à noite você já vai começar a ler a Bíblia. Amém? Porque o diabo não pode roubar o que você não tem. Tem que ter alguma coisa para ele tentar roubar. Se não tem, não tem que roubar. Mas à medida que a palavra de Deus, preste atenção, vai entrando na sua vida, diga, a palavra de Deus, quando vai entrando na minha vida, ela vira uma espada, um escudo, um capacete, uma couraça, uma sandália, um cinturão. A palavra de Deus, quando entra na minha vida, eu sou um semeador, mas sou um soldado. Querido, é bom ser um semeador, é bom ser um semeador, mas é bom o diabo olhar para nós e dizer, não, isso é um soldado. Não, ele semeia, ele lança, mas depois que ele lança, ele fica do lado da terra, ele está querendo que ela frutifique, ele fica um tempo guardando. Senhor, esse pé aqui nasceu no meio do vinhedo aqui, mas não está dando nada não, arranca ele fora, rapaz, o que esse negócio está fazendo aí no meio? Não, vamos cuidar dele, ele está seco, mas vamos ficar aqui, vamos tratar dele. Gente, Deus não quer só que a gente lance a semente e deixe o indivíduo morrer não, porque nasceu um pé seco lá, um pé meio esquisito. Se a gente pode cuidar, vamos cuidar. E eu duvido que o diabo vai chegar perto de você e do seu discípulo, por você estar perto dele. Diga para o Senhor, me usa, Deus. Eu quero ser usado pelo Senhor. Amém? 2 Coríntios 4,4, o que diz? 2 Coríntios 4,4. Vamos ler juntos? Nos quais o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Quem cegou o entendimento deles? O Deus deste século. Diga, Satanás é o Deus desse século, mas é o meu Deus, que disse que Jesus tem todo o poder nos céus e na terra. Ele pode ser o Deus desse século,
Mas o nosso Deus é o Deus que tem todo o poder, inclusive sobre Satanás. Qual que é o verdadeiro jejum que está escrito em Isaías 58? Que a gente tire as ataduras dos cegos, desate, que a gente cure, que a gente troque as vestes. Isso significa mudar situações de vidas, levar gente que está cega a enxergar, a ver a luz. Então, se Satanás está cegando o entendimento do ímpio, vamos levar a luz. Ah, pastor, mas eu sou um semeador só, eu só jogo a semente. Quem vai tratar do restante é o Espírito Santo. Mas o Espírito Santo diz, mas eu também preciso de você. Para ensinar a guardar, até chegar ao batismo. Não fique numa posição confortável só de alguém que jogou a semente e vai ficar sentadinho no banco, não, gente. Vá um pouco mais além. Deixa o Espírito Santo usar você mais um pouco. Amém? Deixa Ele levar você a um patamar mais elevado na presença dEle. Em nome de Jesus. 1 Pedro 5,8 diz assim: o diabo, o vosso inimigo, anda de redor como um leão que ruge, procurando alguém para devorar. Satanás anda ao derredor de nós. 1 Pedro 5,8. Diga: Satanás anda ao derredor daquele que eu evangelizei, para aquele amigo que eu preguei. Gente, o diabo, nosso adversário, ele anda ao derredor, buscando quem possa tragar, destruir. E aquele amigo que eu evangelizei, aquela pessoa que eu falei do evangelho, é uma pessoa que Satanás está buscando tragar agora. Então gaste mais um tempo de oração, gaste mais um tempo de consagração, gaste mais um tempo de evangelização, que nesse momento você deixe de ser um semeador para ser um soldado de Cristo, um valente que está defendendo o campo de lentilha. Você está defendendo aquilo que está à sua volta. Não desanime do seu campo missionário, não desanime do seu campo missionário, não desanime do campo em que você está trabalhando para o poder da glória de Deus, no poder da glória de Deus. Amém? Tem gente que é um outro cenário de terra, né? No versículo 20 e 21, que diz aí de Mateus, capítulo 13. Mateus capítulo 13, verso 20 e 21. Não desanima não, nós já estamos na reta final. Amém? Quantos estão comigo ainda, digam graças a Deus. Mateus 13, 20 e 21, vamos lá então, 20 e 21, o que diz? Porém, em pedregais é o que ouve a palavra e logo recebe com alegria, mas não tem raiz em si mesmo, antes é de pouca duração, e chegada a angústia e a perseguição, por causa da palavra, logo se ofende. Gente que recebe a palavra, mas está vivendo uma situação tão superficial, que no primeiro confronto, na primeira problema emocional, na primeira desavença, no primeiro conflito, ele desanima. Por quê? Muitas vezes você lançou a palavra, a pessoa tomou uma decisão, mas não foi uma decisão autêntica, verdadeira, de coração. Por isso muitas vezes a gente prega o evangelho, chama a pessoa, vem que você quer aceitar Jesus, levanta a sua mão, a pessoa levanta a mão, vem aqui para frente, a pessoa vem, a gente ora para ela, diz, entrega a tua vida a Jesus, ela diz, eu entrego, faz a oração da fé, Romanos 8, faz lá, então beleza, estamos orando, Romanos, sobre o coração da pessoa, ministrando,
sobre a salvação, mas ela está nessa condição, mas não tem raiz em si mesmo, antes é de pouca duração, e chegada a angústia e a perseguição por causa da palavra, logo se ofende e desanima da fé. Então esse é um outro tipo de terra, a terra dos pedregais. Nós temos que estar atentos. Olha para você agora e diga para você mesmo: a minha terra tem sido um pedregal? Será que eu tenho recebido a palavra e logo que chega a angústia, o sofrimento, ou a perseguição, eu desanimo? Eu quero voltar atrás? Eu deixo o evangelho de lado? Ou penso em deixar a Cristo de lado? Colossenses, capítulo 2, versos 6 e verso 7, eu quero dizer para você, e quero que você declare em bom som, em alta voz, amém? Colossenses, capítulo 2, verso 6 e verso 7. Vamos comigo, verso 2, versos 6 e 7. Como, pois, assim também andai nele, arraigados, edificados nele e confirmados na fé, assim como fostes ensinado, crescendo em ação de graça. Amém? Gente, nós não podemos viver um cristianismo que na primeiro sofrimento, primeira angústia, primeira confrontação, a gente pensa em desanimar das verdades do Senhor. Antes, arraigados, diga, arraigados, ou seja, enraizado, raízes profundas, grudado, arraigados e edificados nele, e confirmados na fé. Quem está comigo ainda, diga graças a Deus. Quem está dormindo, diga misericórdia. Amém. Tem gente na misericórdia. Olha assim, gente, assim como fostes ensinado, crescendo em ações de graça. Sabe o que é isso? Estou passando a prova, estou passando a luta, eu fui afrontado sim, eu fui confrontado sim, mas o meu Redentor vive. Porque se eu não sofrer afrontas, ou se durante a minha caminhada de fé, o inimigo não quiser me afrontar, ou não quiser me parar, ou não quiser colocar obstáculos à minha frente, ele não é inimigo. Mas o que nós temos que entender é que se ele é nosso inimigo, a nosso favor nós temos o Deus que criou os céus e a terra. Todo o poder me foi dado nos céus e na terra, portanto ide. Gente, não é vida fácil, mas é vida no poder do Altíssimo. Não é vida fácil, tranquila, porque nós somos humanos, cheios de sentimentos e situações da vida, e dúvidas e tantas coisas mais. Mas o apóstolo diz: tudo posso naquele que me fortalece. Sei passar toda a situação, boa, ruim, riqueza, pobreza, escassez, fartura, todas as coisas eu posso naquele que me fortalece. Posso passar por qualquer situação, porque eu sei que o Senhor vai me fortalecer. Quantos creem nisso? Digam graças a Deus. Diga: eu creio no poder de Deus. Amém? E o verso 22, para a gente finalizar, verso 22, e aí eu quero trabalhar com vocês aqui, finalizando a conclusão.
Verso 22 que diz: e o que foi semeado entre espinhos, o que é? É o que ouve a palavra, mas os cuidados desse mundo e a sedução das riquezas sufocam a palavra e fica infrutífera. Você sabe que eu acho que depois do diabo, essa aqui é uma das piores hoje em dia? Depois daquela que o diabo quer roubar, que a sementezinha cai lá na beira do caminho, porque a pessoa não prestou atenção, ela nem prestou atenção, lançou a palavra, ela não prestou atenção, o diabo veio e já roubou a palavra e acabou. Eu acho que pior do que essa, é essa aqui, é essa terra aqui, é o espinho, é o que foi semeado entre espinhos, é o que ouve a palavra, mas os cuidados desse mundo e a sedução das riquezas sufocam a palavra. E gente, aqui não é só gente que está correndo atrás de dinheiro, ou querendo ficar rico, ou enfim, mas é o fato de ficar submisso ao dinheiro. Você dá tanto valor para o dinheiro, é uma necessidade, mas o coração está tão ligado às questões humanas, às necessidades humanas, que as questões de Deus ficam de lado. Entre você buscar algo do reino de Deus e buscar uma coisa na sua vida secular, você vai para o lado da coisa secular. Então vou fazer um desafio para você: participe mais dos cultos, participe mais das aulas, dos encontros das mulheres, dos encontros dos homens, faça mais visitas, orações, participe dos nossos encontros de oração, dos cultos durante a semana, daquilo que a igreja vai proporcionar para você, daquilo que você pode proporcionar dentro da sua própria casa, mudando a sua história, porque os cuidados da vida vão tirando você da presença de Deus. E o que significa isso? Que você não tem tempo para ler a Bíblia, que você não tem tempo para ouvir a palavra, que você não tem tempo para ouvir a voz do Espírito Santo de Deus. E por não ter tempo de ouvir a voz do Espírito Santo de Deus, você toma a decisão da sua vida, que você ora menos, você busca menos a direção da palavra, então você começa a tomar decisão na sua vida. Aí depois a gente diz o quê? Por que o Senhor não me direciona nisso? Por que o Senhor não colocou um muro na minha frente, para não entrar por esse caminho? Mas o Espírito Santo estava lá, bradando, te orientando, falando, e a palavra não foi entrando. Em nome de Jesus, que a palavra esteja arraigada, enraizada, para que possa gerar no seu coração ações de graça. Amém? Para que ela possa trazer dentro de você transformação. Amém? A semente, a boa semente do Evangelho, nada mais é do que uma pequena semente, se ficar na sua mão como uma semente. Mas se ela frutificar e virar uma árvore na sua vida, enraizada, edificando a sua vida vai ser transformada esse ano, em nome de Jesus Cristo. Fica de pé, em nome de Jesus. O verso 23, leiam comigo o verso 23. Mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve e compreende a palavra e dá fruto. E um produz 100, outro 60 e outro a 30. Uma árvore firmada no Senhor
Nós estamos nele, enxertados nele. Se nós estivermos ligados em Cristo, não tem como não dar fruto. Agora é necessário, queridos, que se nós estamos com a semente na nossa mão, nós precisamos entender que ela é poderosa para mudar um outro coração, para mudar uma outra vida, para abençoar. Mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve e compreende a palavra. Diga: se eu estou ouvindo e compreendendo a palavra, eu serei abençoado. Diga: se eu estou ouvindo a palavra, eu serei abençoado. Jesus é que está dizendo isso. Olha lá. Compreenda a palavra. E dá o quê? Fruto. E um produz 100. E outro 60. E outro 30. Talvez você diga: eu não estou produzindo 100. Mas também não estou produzindo nada. Estou produzindo 30. Estou produzindo 60. Estou produzindo 100. Diga: eu estou produzindo. Diga para o irmão: você está produzindo. Seu coração é uma boa terra? Que aqui nós não estamos falando mais de um terreno pedregoso, cuidado com o diabo para roubar, espinhos, cuidados desse mundo. Não. Agora nós estamos falando de gente que não tem um compromisso com a palavra. Não, nós estamos falando de gente que é terra boa. Diga. Sou eu. Terra boa. Porque estou ouvindo a palavra. E o meu desafio começou lá em Mateus 28, 18, 19 e 20. Entendendo que quem me comissionou tem todo o poder nos céus e na terra. Ele disse para ir, para fazer, para ensinar. Então esse ano, em nome de Jesus, comunidade, expressão e comunicação cristã, irmãos que estão nessa noite, nós estamos mais uma vez comissionados a produzir a 30, a 60 e a 100 na presença de Deus. Pegue a sua semente, faça ela enraizar. Deixe o Espírito Santo edificar a sua vida. Não deixe o diabo roubar a palavra. Não compreendi, vai atrás dela, até você entender, até você compreender, até que aquilo que era dúvida vire uma verdade. Porque conhecereis a verdade, e ela vos libertará. Quantos creem nisso? Amém? Feche seus olhos, abre seu coração. Vamos finalizar aqui dizendo para o Senhor: tua palavra, Senhor, esconde no meu coração. Oh,